Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edivan, filosofia, mais um encontro. Já estamos aí começando a entrarmos na reta final, hein? A gente já consegue observar lá no horizonte, então, a prova, o seu Enem chegando, mas nós temos um caminho legal a ser percorrido. Hoje aqui com a satisfação de ter ao meu lado o professor Geraldo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Nova dobradinha, né? Nova. Gente, essa é a tônica do nosso grupo, né? Com certeza. Ir mudando a dobradinha e fazer a vida interdisciplinar, né? Claro, e o trabalho em equipe é essencial, né? E o trabalho é fundamental, né? Lembra que o grupo sobrepõe ao indivíduo. Com certeza. Lá na ponta, lá sempre sorridente, alegre, retumbante, a Paula, né? Vai estar aqui com a gente, a tutora. Mais uma tarde inteira aqui com vocês, né? Vamos lá para essa nova dobradinha, ver o que sai hoje. Vamos lá. Hoje, então, filosofia, biologia e a Paula, então, trazendo um pouquinho da área de exatas aí para as nossas conversas, ok? Direto na tela, então. Um brilho feminino. Um brilho feminino. Não, mas, na verdade, as minhas aulas sempre têm esse brilho, né? Eu não Sim, tenho, a já sua tô acostumado. alma é feminina. Não, Desculpa. ela traz o brilho, né? Então vamos lá, eu já estava entendendo errado. Você Não, vê não, que ela estão traz de- o brilho, ela está sempre aí me acompanhando, Sempre. companheira fiel. Pessoal, vamos à tela então. E se funcionar, a gente ia para a tela. Não funcionou, professor Geraldo? Professor, você ligou ali do lado? Já está ligadinho, tudo certo. Vamos lá então. Tema da aula de hoje, nós temos aqui política. Vamos falar uma questãozinha de política, é sempre interessante. Alguns alunos já me perguntando, Edvan, muita coisa de política, cai política realmente no Enem? Tem uma questão do Enem de política. De sociologia, não vou nem entrar em detalhes, o professor de sociologia fala mais sobre isso, mas numa questão de política, com certeza você terá na sua prova. Aí nós temos uma pergunta de David Hume também e uma do Leibniz, ok? Então vamos um pouco mais adiante para a questão. Questão 5, você vai perceber que nós já estamos na reta final de todos os nossos cadernos. Olha ali, ó. Nós estamos então no caderno branco 2013, prisional segunda aplicação. E a questão número 5 diria o seguinte. Hobbes realiza o esforço supremo de atribuir ao contrato uma soberania absoluta e indivisível. Então, o contrato, segundo Hobbes, possui uma soberania. Você percebeu, durante as nossas falas, durante as questões de política, como é comum aparecer o conceito soberania? Vou te lembrar então, exercício de 2 semanas atrás, se eu não estou enganado, um exercício do Kant, em que trazia uma questão sobre soberania, né? E ele dizia que a soberania num Estado democrático está no poder legislativo, aquele que faz a lei. Perceba agora aqui novamente o conceito de soberania recaindo aqui sobre a obra do Thomas Hobbes. E nós vamos encontrar também esse conceito, né, de soberania na obra do Maquiavel. O Maquiavel, que é um nome bastante quente, bastante forte, né, para estar presente na sua prova também. É muito comum as provas do Enem perguntarem alguma coisa sobre o Maquiavel. Haja vista, então, a importância do seu pensamento, a grande mudança na lógica do poder que o Maquiavel trouxe com a sua obra O Príncipe, ok? Fique atento aos conceitos e o conceito soberania é essencial para que você consiga responder bem uma questão de política. É claro, o conceito deve estar atrelado, então, ao pensamento do filósofo. O conceito de soberania trazido pelo Kant, por exemplo, naquela questão que eu acabo de comentar com você aqui, o conceito de soberania que ele trouxe está atrelado à ideia de que, num Estado democrático, o poder legislador é quem possui essa soberania. Se nós formos analisar no pensamento de Maquiavel, ele vai dizer que a soberania, então, está nas mãos de um príncipe, aquele que conquistou o poder por meio da sua força. E não se esqueça que a força para Maquiavel não representa necessariamente a estrutura física, mas representa, então, essa capacidade do indivíduo de aproveitar a fortuna, a oportunidade e utilizar-se da virtude, a capacidade de aproveitar-se dos momentos. Professor Geraldo, o Maquiavel diz assim, que o homem virtuoso não é aquele que faz o bem, não é aquele que age de maneira coerente, de acordo com as regras, mas é aquele que, de acordo com o momento, ele age da maneira correta. Ele chama isso de virtude e também de oportunidade, né? Muita gente diz assim, mas Edvan, essa oportunidade ele chama do quê? De fortuna. E as pessoas acham que fortuna para o Maquiavel é ter dinheiro, né? Não, fortuna é o momento que lhe é oferecido. Todos os momentos são momentos de fortunas. Cabe ao homem, então,
ter a virtude, a capacidade de aproveitar-se desse momento. Até porque ele aproveitou, inclusive, da Lucrécia, né? Ele aproveitou de muitas De coisas. muitas oportunidades. De muitas oportunidades, né? E é interessante a gente analisar isso, por quê? Porque as questões que o Enem nos traz sempre, apresentando o Maquiavel, ele sempre nos traz ali, apresentando a concepção da fortuna, mas sem citar a fortuna. Ele subentende que o aluno já entendeu e que o aluno entendeu que tem que ser oportunista. E o exemplo que eu sempre dou na sala de aula é do Romário, né? O atacante que não tinha estatura para ser centroavante, não tinha talvez aquela disciplina de treinamento para ser um bom centroavante, mas ele sabia se colocar no momento certo, na hora certa, na posição certa e fazer a coisa certa, né? Era o oportunista. Que cabe ao homem perceber esse momento, né? E aí vem a grande esperteza do príncipe. Por isso que o príncipe ele acaba sendo visto como superior aos outros, porque ele é uma pessoa que conseguiu desenvolver essa capacidade, né? Mas segundo Maquiavel, não sei se você corrobora, ele disse que ensinou os príncipes a serem despóticos, né? A serem despóticos. Mas também ensinou o povo como se livrar dos príncipes. Com certeza. Ele inverte a lógica do Então, poder, né? na verdade, você tem a oportunidade dos dois lados, né? Ele oportuniza as duas situações, né? Há quem diga que ele faz tudo isso por um interesse. Mas aí somente há quem diga, né? Que o interesse dele era tentar conquistar algum tipo de cargo político lá durante o governo, durante o reinado de Florença, né? Principalmente da família do... E agora me fugiu o nome Borgia, aqui. Não, o Borgia foi anterior, porque anterior. ele era coletor de impostos. Isso. A E família o do... Borgia queria o pescoço dele, né? Sim, eu estou tentando me lembrar do nome agora aqui, e depois que eu me lembrar, eu acabo dizendo, me fugiu o nome agora da família da época, né, que estava reinando ali em Florença. Mas ele queria uma oportunidade. Há quem diga que ele escreveu essa obra para o príncipe que assumiria para ele poder, então, gostou? Então, porque um dos ensinamentos é assim, a primeira análise, e olha a luz da realidade política brasileira, a primeira análise que você deve fazer de um príncipe é das escolhas dos ministros. Um bom príncipe escolhe bem os seus ministros. Isso é interessante da gente analisar e observar os secretários, os assessores, os próprios ministros, né, que os nossos governantes. Então ele diz assim, observe quem está ao redor do príncipe, porque ele vai agir de acordo com as pessoas que estão ao seu redor. Porque, na verdade, esses é que governam, né? Eles, na verdade, são os que têm um controle, né, das ações do príncipe. É interessante. E ele disse uma coisa fantástica, é impossível, na época estudar 3 anos era muita coisa, né? Sim. Que você estude 3 anos e não pense em trabalhar para o Estado. Verdade. Então, mais uma grande oportunidade. Com certeza. Pessoal, o conceito de soberania, que é o que nós estávamos debatendo, acabamos prolongando aqui um pouquinho, falando de Maquiavel, que é sempre muito interessante a gente conhecer um pouco mais, né? Lembrei o nome da família. É a família dos Médicis, né? Dos Médicis, de Florença? De Florença, esse sim. mesmo, né? Muito bem. A minha memória não me traiu dessa vez. Gostou, Paulinha? Com certeza. Então tá bom, obrigado. Pessoal, então veja só. Vamos voltar ao conceito de soberania para o Hobbes, que é a soberania está onde? Volta à tela que você vai perceber onde eu notei. A soberania está no contrato. Então, veja só, Hobbes realiza o esforço supremo de atribuir ao contrato uma soberania absoluta e indivisível. Aquilo que está no contrato deve ser necessariamente cumprido. Continuando. Ensina que por um único e mesmo ato, os homens naturais constituem-se em sociedade política e submetem-se a um senhor, a um soberano. Então, por uma única atitude, esse indivíduo já se submete a um soberano. Edvan, mas o soberano não é o contrato? Não, o contrato, ele exerce uma soberania indivisível sobre a sociedade. Só que essa sociedade vai ter um governante. Esse governante, ele vai exercer também uma soberania sobre a população. Não firma um contrato com esse senhor. Então é importante. A sociedade não firma um contrato com o senhor, mas firma um contrato entre si. É entre si que renunciam em proveito desse senhor a todo o direito e toda a liberdade. Então, renuncia o direito e toda a liberdade. Por que eles fazem isso? Porque os direitos e as liberdades são nocivos à paz. Eu não sei se você sabia disso, mas para o Hobbes, né, no seu livro mais famoso ali, nós temos o Leviatã, né, ele diz o seguinte, que o homem nasce mal, e ele procura sempre estar superando o outro homem. O homem é lobo do homem.
É um tentando ser superior, um tentando devorar o outro, um tentando passar na frente do outro o tempo todo. E se todos nós fôssemos livres e vivêssemos a pura liberdade, segundo o Hobbes, e fôssemos livres o tempo todo, nós acabaríamos então vivendo como lobos, um tentando pegar o outro, um tentando destruir o outro, um tentando ferrar o outro, literalmente, né? E aí, é claro, viveríamos de uma forma perigosa, em que você não se sentiria bem, não se sentiria seguro. E aí o Hobbes vai dizer o seguinte: então o homem faz um contrato social, né? Um contrato entre si. Os homens se reúnem e fazem um contrato entre si. Neste contrato, eles vão abrir mão da liberdade em função da segurança. Nós entregamos as liberdades e os direitos, e o contrato nos dará a segurança. Quem fará valer esse contrato? Quem faz valer esse contrato é o soberano, né? E aí entra o soberano, enquanto aquele que faz com que esse contrato seja válido. É mais ou menos assim, professor Geraldo. Mas você sabe que tem uma base biológica para isso? Qual é a base biológica? Cuidado, você vai estudar interações entre seres vivos. Dentre as interações tem uma chamada sociedade. E há sociedades, por exemplo, de insetos. Sim. Onde não há um indivíduo em questão, há o grupo. Não existe a abelha trabalhando para ela, trabalha para o grupo. Mas sociedade de mamíferos, ela tem uma característica diferente. Por isso você compara o lobo. Uhum. Porque sociedade de mamíferos, o indivíduo colabora com o grupo em busca de um proveito próprio. Perfeito. E aí tem uma base biológica para o que foi tratado no texto. É o homo lopus homo. O homem é lobo do homem, né? O homem tenta o tempo todo tirar proveito da situação. E se for preciso, utiliza-se do outro. Mas na verdade o que ele está fazendo aqui? Ele está trazendo uma comparação com o lobo, quando na verdade, se eu tratar que os dois são mamíferos, ele está comparando consigo mesmo. Porque a característica social, e aí guarde que é legal, é essa do mamífero. Ele não trabalha para o grupo abdicando de si. E aí tem esse contrato, mas na verdade você sabe que o contrato tudo que é normatizado também é para quebrar a normatização depois, né? Sim, e aí o Hobbes vai dizer o seguinte: interessante é que nós abrimos mãos daquilo que nós mais gostamos, que é a liberdade, podemos fazer o que quiser, dos nossos direitos, que querendo ou não gera uma certa igualdade, mas essa igualdade biológica não vai existir, porque biologicamente somos diferentes, né? Então, no fundo, o que a gente faz? A gente viveria uma vida de insegurança. Eu, com essa minha estatura aqui, com esse meu porte físico, eu correria perigo, né? Por quê? Porque existem indivíduos que são maiores, mais ágeis, mais fortes, então eu correria perigo o tempo todo. Por isso eu abro mão da minha liberdade, abro mão dos meus direitos, em função da segurança. Quem me dará a segurança? O contrato. Quem fará com que esse contrato seja, então, colocado em prática e exercido? O poder soberano, o poder do Você vê que também tem uma outra base, porque durante a evolução do homem, nós descemos das árvores e aqui embaixo nós somos uma das espécies mais fracas que tem. E aí tem que ter o trabalho do grupo. Sim. E no trabalho do grupo, quem não é muito grande, muito forte, tem outras habilidades que o grupo passa a utilizar. Com certeza. Por isso você seria e eu seremos protegidos sempre. Sempre, né? Com certeza. E essa proteção, segundo Hobbes, quem nos garante é o contrato e quem nos faz ter a certeza que esse contrato vai funcionar é o poder do soberano, daquele que exerce o reinado. Ok? Voltemos então à tela e você percebe então, por todos esses motivos, dando um clique lá, professor Geraldo, o que ele vai perguntar. E veja como é tranquilo de você acertar. A proposta de organização da sociedade apresentada no texto encontra-se fundamentada na. Então, o fundamento disso, o fundamento dessa proposta é simples. Veja como é fácil de você encontrar a resposta, uma vez que você compreendeu o pensamento. Imposição das leis e na respeitabilidade ao soberano. Perceba que eu disse para você, o contrato... Eu não, né? Na verdade, o Hobbes disse para você e eu reafirmei, o contrato não é feito com o soberano. O contrato é feito entre si. Então, essa alternativa a gente já deve excluir imediatamente. Voltando aqui à tela. A abdicação dos interesses individuais e na legitimidade do governo,
o professor Geraldo fez a grande contribuição. Ele disse assim, em um grupo de mamíferos, o indivíduo não vai abrir mão do seu princípio, ou melhor, dos seus interesses em função de grupo, né? Ele vai fazer o que o grupo quer, desde que aquilo atenda aos seus interesses, né? Veja que interessante isso. Aí você volta à tela e perceba que enquanto nós temos aqui a reunião da sociedade humana, já descido das árvores e tudo mais, nós vamos sim abrir mão dos interesses individuais em função e também na legitimidade, e vamos abrir mão também na legitimidade do governo. Essa é a resposta coerente, na minha opinião, e eu espero que assim seja, se Deus quiser, senão eu vou passar vergonha, né? Eu marcaria essa também. A abdicação dos interesses individuais e é fundamentado na legitimidade do governo. Então nós abrimos mãos dos nossos interesses. Quais são os interesses individuais que a gente mais prioriza, né? O principal é esse, ó, a liberdade, né? A gente adora a liberdade. E também a gente fundamenta na legitimidade do governo. Então nós escolhemos um governante para que ele possa fazer com que o contrato seja exercido e seja efetivado. Vamos então aqui para a letra C. Alteração dos direitos civis na representatividade do monarca, não. Cooperação dos súditos e na legalidade do poder democrático, não. E a mobilização do povo e na autoridade do parlamento. Não falamos disso no texto. Dá um clique ali, professor Geraldo, por gentileza, e nós vemos então a alternativa coerente, a letra B, a abdicação dos interesses individuais e a legitimidade do governo. Esse é o pensamento, a base para o pensamento do Thomas Hobbes. A soberania está onde no Hobbes? No contrato. E se fosse o Rousseau, Edvan, estava onde? No contrato. Também no contrato. Né? Eles são os famosos contratualistas. Né? Nós vimos então que no Maquiavel se encontra no príncipe, no poder que ele exerce, e, por exemplo, nós vimos no Kant que a soberania se encontra no poder legislador, porque ele cria as leis e todo mundo deve segui-los, cada um com a sua concepção. Veja, um único conceito, a gente abriu um leque de possibilidades. Isso é filosofia, é isso que é interessante nessa disciplina e é isso que você precisa estar ligado. E perceba como foi rica a intervenção do Geraldo na contribuição, inclusive para você acertar a resposta coerente, hein? Porque você percebeu na resposta aquilo que o Geraldo falou. O indivíduo, numa colônia, num grupo de mamíferos, ele não vai abrir mão do seu interesse em função dos outros. Ele busca a satisfação própria. Mas como somos seres humanos, ele disse, descemos da árvore, vamos precisar viver aqui de forma organizada, a gente abre mão, desde que o contrato nos dê segurança, desde que nós sejamos protegidos. Ok? Vamos para a próxima questão, então. Já temos aqui na tela a questão 14. Veja que interessante esse texto, hein? Texto do David Hume. Você que vai fazer Direito, Psicologia ou Filosofia na Universidade Federal do Paraná, o vestibular deste ano, 1, 2 ou 3 questões, eu acredito que 3 questões da sua prova será sobre este texto aqui, de um cara chamado David Hume, investigação acerca do entendimento. Contudo, eles vão pedir para você a parte 8, né, o capítulo 8 do texto, que fala da liberdade e da necessidade. Mas perceba aqui para você ter um primeiro contato e entender um pouquinho sobre o texto. A forma com que ele escreve, né? Vamos lá. O contrário de um fato qualquer é sempre possível. Então, é sempre possível o contrário. Se tem sol, é porque pode não ter sol. Se tem noite, é porque tem dia. Se tem bem, é porque tem mal. E assim é possível, né? Pois, além de jamais implicar uma contradição, o espírito concebe com a mesma facilidade e distinção como se ele estivesse em completo acordo com a realidade. Muito bem. Que o sol não nascerá amanhã é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação de que ele nascerá. Podemos, em vão, todavia, tentar demonstrar sua falsidade de maneira absolutamente precisa. Perceba que podemos em vão, hein? Podemos em vão tentar fazer isso. Se ela fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição e o espírito nunca poderia concebê-la distintamente. Assim, como não pode conceber que 1 mais 1 seja diferente de 2. Muito interessante o texto aí do David Hume. O filósofo escocês David Hume refere-se a fatos, ou seja, a eventos espaço-temporais,
que acontecem no mundo. Com relação ao conhecimento referente a esses eventos, o que ele considera que os fenômenos são, fazem ou coisa parecida? Então, sobre os fenômenos. Os fenômenos acontecem de forma inquestionáveis, ao serem apreensíveis pela razão. E aí eu gostaria que você ficasse atento aqui, ó. Olha que interessante. Olha o que ele diz aqui, ó. O contrário de um fato qualquer é sempre possível, pois além de jamais implicar uma contradição, o espírito o concebe com a mesma facilidade e distinção, como se ele estivesse em completo acordo com a realidade. Olha a alternativa. Acontecem de forma inquestionável, ao serem apreensíveis pela razão humana? Obviamente que não, né? Professor. Oi, querida. Eu tenho uma dúvida, então. Se ele disse que o contrário de um fato qualquer é sempre possível, me explica, então, por que, pelo menos foi assim que eu entendi. Eu posso derrubar o copo e o copo quebrar, mas nunca, jamais pegar o copo quebrado e transformar ele num copo inteiro. Mas aí não é o fenômeno, é a concepção do fenômeno. Veja, você pode derrubar o copo. O contrário disso não é o copo voltar de quebrado, voltar a inteiro. O contrário disso é você não derrubar o copo. Tá, mas e do quebrado ele ficar Se existe inteiro? copo quebrado é porque existe copo inteiro. Mas então não tem necessariamente uma ordem de acontecimento. É só existe um oposto, mas não Existe necessariamente uma ordem de acontecimento. Eu brinco muito com meus alunos, e isso é interessante da gente fazer esse debate na Até sala porque de aula. O oposto próprio não seria, né? E eu digo sempre assim a eles, né? É um desafio. Ganha 10. Não precisa assistir mais nenhuma aula de filosofia. Pode ficar em casa dormindo, eu garanto, né? Se me disser uma coisa que não tem o seu contrário. E é óbvio que eles tentam, de todas as formas, né, pensar alguma realidade. Mas, seja lá o que você me disser, eu vou tentar te dizer um contrário disso. E a sua razão vai assimilar esse contrário. Então, veja, o contrário de você derrubar o copo é o você não derrubar o copo. Né? O contrário do copo quebrado é o copo inteiro. Né? O contrário do bem é o mal. Do dia à noite. E assim vai. Mas então realmente só tem o oposto, mas não tem uma ordem para os acontecimentos. Não necessariamente, né? Aí que vem o ponto interessante do texto, né? Olha aqui para o texto para você ver que interessante isso que você me coloca. Ó, que o sol não nascerá amanhã é tão inteligível, né? A gente pode pensar um sol não nascendo e não implica mais contradição do que a afirmação de que ele nascerá. Ah, o sol amanhã não nascerá, né? O sol amanhã nós não teremos dias de sol. É tão concebível quanto você imaginar o sol nascendo. A razão aceita esse tipo de situação. Apesar de você dizer assim, mas Edivan, o sol que não nasce é absurdo, por quê? Porque o sol está lá, talvez as nuvens cobrem, mas é possível você pensar essa realidade. Volte ao texto então e vamos lá às alternativas novamente. Acontecem de forma inquestionável ao serem apreensíveis pela razão humana. A gente verificou que não. Ocorrem de maneira necessária, permitindo um saber próximo ao estilo matemático? Não, né? Ele acabou de dizer aqui para você no texto, né? Na fase final do texto aqui, se você analisar esse ponto final do texto, ele vai deixar claro para você que não é assim que as coisas funcionam. E vamos para a letra C. Propiciam segurança ao observador, por se basearem em dados que os tornam inquestionáveis e incontestáveis. Não, né? Nós podemos realizar isso sem problema. Devem ter seus resultados previstos por duas modalidades de provas, com conclusões idênticas. Ou seja, você precisa experimentar pelo menos 2 vezes e chegar ao resultado idêntico 2 vezes. Não é assim também. Exigem previsões obtidas por raciocínio. Perfeito. Distinto do conhecimento baseado em cálculo abstrato. Coerente, essa é a resposta certa. E aí você vai me perguntar assim, Edivan, qual a possibilidade de eu ter novamente um questionamento como esse? Difícil, mas é importante que você tenha o conhecimento do seguinte, o pensamento humano, o pensamento do homem, ele trabalha com a possibilidade de interpretar a realidade de forma clara e distinta, e ao mesmo tempo ele consegue conceber coisas que de repente na prática não existiria. A Paula, por exemplo, me colocou aqui, Edivan, mas então
como que o copo voltará a ser copo? Né? Mas o pensamento não fica imaginando o copo voltando a ser copo. Porque nós estamos falando de uma relação tempo-espaço. Mas enquanto o copo está quebrado, eu consigo pensar o copo inteiro. Enquanto o copo inteiro, eu posso conceber o copo quebrado. Né? A relação tempo e espaço do copo quebrado e o copo inteiro, aí é uma outra situação. E quando nós vamos lidar com o fenômeno da Paula derrubando o copo, seria interessante, hein, Paula? Para você fazer uma demonstração filosófica. Isso por aqui, né? Já derrubaram coisas por aqui? Já derrubaram coisas por aqui, afogaram o microfone. Que beleza, hein? Que beleza. Eu acho que eu sou o mais comportadinho aqui, né? Acho que eu sou um cara comportado. Bom menino, né? Mas, assim, eu perguntei isso justamente porque na relatividade tem uma, né, já que tá falando de espaço-tempo, a gente lembra de Einstein, já liga com a relatividade. Tem uma coisa, uma parte da relatividade que a gente estuda que é causa e efeito. Por exemplo, eu aplicar uma força e fechar a porta, ok, isso pode acontecer. Agora, a porta abrir e aplicar uma força sobre mim, ela sozinha já é algo que a nossa lógica, que a nossa razão não consegue imaginar. Entende? Porque alguém tem que aplicar uma força sobre a porta para ela abrir e aplicar uma força sobre mim. Então, essa coisa de eventos acontecerem, tudo tem o seu oposto, né? Pode acontecer, mas na física tem que tomar muito cuidado com a ordem dos acontecimentos. Né? Na filosofia, Paulo, a gente usa a concepção, até para falar muitas vezes de Deus, né? Enquanto ser causador. Daqui a pouco a gente pode até falar disso na próxima questão. Toda a causa, todo o efeito tem que ser inferior ao seu causador. A causa tem que ser sempre maior do que o seu efeito. Então, aquilo que causou alguma coisa, aquela alguma coisa tem que possuir nela características daquilo que causou. Mas aquilo que causou não precisa ter depositado naquele efeito tudo o que ele é enquanto causa. Então, por exemplo, imagine o criacionismo. Me permita, professor, falar do criacionismo aqui. O homem, criatura feita por Deus. Então, o homem possui em si características divinas. Ok? Mas Deus não depositou no homem todas as características dele. Ou seja, ele é o causador, mas não necessariamente que ele tenha depositado no efeito todas as causas. Agora, o efeito é capaz de gerar aquilo que o causou? Não. É a mesma situação. A porta não pode voltar, né? Mas eu posso empregar sobre a porta uma força. Ele até coloca ali, distinto do conhecimento baseado em cálculos abstratos. E realmente, na relatividade, quando a gente vai usar essa relação espaço-tempo, a gente viajando praticamente na velocidade da luz, né? A 99% da velocidade da luz. É algo inconcebível, mas é algo... Tudo bem aqui, professor? Não, me permita, porque eu imagino assim, o que a gente estava discutindo era porta aberta, porta fechada. Esse é o contrário. Sim. E não a força aplicada aí. Então, é só porque eu não tinha entendido muito bem essa relação com a ordem do acontecimento, né? Só tem um oposto do acontecimento. Ela colocou a ideia da causa, né? Da causa e do efeito. Então, na filosofia, todo efeito gerado por uma determinada causa é sempre inferior à causa. Porque a causa tem sempre um emprego maior sobre o efeito. Né? Deixa algumas marcas, mas não necessariamente todas. Né? Você não deixa todas. Não sei se na biologia, na parte ali de Lamarck, enfim, que deixa todas as características ou não, se entra alguma coisa nesse sentido de causa e efeito? Não, pela primeira vez, a importância do Lamarck, cuidado que isso é importante, é perceber a ação do meio sobre a evolução, porque até então não se tinha. Né? Por outro lado, o criacionismo, como doutrina, como ideia de evolução, não é exatamente porque o pessoal era religioso. Sim. Na verdade, foi retirado um conceito de religião, mas porque o pessoal tinha a idade errada da Terra. Na época, eles acreditavam que a Terra tinha em torno de 5.000 anos. E em 5.000 anos, é ilógico imaginar que reações aconteçam para gerar vida. Por isso adotaram a ideia ocidental, no caso judaico-cristã. Até porque cada civilização tem sua própria história da origem e tem outras histórias sobre a origem da vida que não a judaico-cristã. E dá para filosofar muito sobre isso, não, né? Para mim, a verdade é o espetáculo mais convincente. E não tem espetáculo maior do que a criação do mundo. Então, o que é que o homem faz?
cria Deus, se faz filho dele para ser coautor do espetáculo. Causador do efeito. Sim. Que aí ele pode ser o maior. Aí ele pode ser o maior, já que ele é filho e é pai. Com certeza. Pessoal, dá para filosofar com biologia, dá para filosofar com a Paula falando da relatividade. É possível, né? A filosofia é essa, volto a dizer, essa disciplina que nos permite toda essa viagem maravilhosa, ok? Última questão, 5 minutinhos aí para a reta final. Questão 19. Uma questão do Leibniz, né? Discurso de Metafísicas e outros textos. A substância é um ser capaz de ação. Olha que interessante. A substância é um ser capaz de ação. Ela é simples ou é composta. A substância simples é aquela que não tem partes. O composto é a reunião das substâncias simples, ou mônadas. Monas é uma palavra grega que significa unidade, ou o que é uno. Os compostos, ou os corpos, são multiplicidades. Professor Geraldo, que beleza, né? Os corpos são multiplicidades. Eu me lembro sempre das minhas aulas, inclusive, um relato aqui para falar. Eu fui aluno do professor Pedro Constâncio, né? Lá no pré-vestibular. Eu me lembro muito das aulas dele, principalmente de botânica, né? Em que os questionamentos vinham geralmente em torno dessa concepção de unidade, da coisa ser uma coisa una, ou seja, indivisível, e aí pode entrar também a questão da física, do indivisível, do divisível, ou a coisa ser essa junção de partes. Eu me lembro quando a gente ia estudar, por exemplo, a flor. Para mim, flor é simples, é flor, é pétala e pronto, e o miolinho, vou chamar de miolinho aqui, porque eu não vou me lembrar o nome do... Né? Mas eu vou chamar de miolinho ali, e pronto, e o talo dela é só aquilo. E aí tem aquelas sépalas, pétalas e tudo, aquela estrutura, que seriam, na verdade, ali então, as sépalas seriam monas, que juntando com outras formariam aquilo que é um ser composto ou uma substância composta, que é a flor. Daria para relacionar, mas a gente poderia voltar à questão da célula, de tecido, né? Mais e essas monas Mas diminuiriam. isso me deixa com o complexo de Golgi falar sobre isso. Pois é. Que não é mais agora complexo golgiense, né? Agora é golgiense. É uma verdade, né? Mas tudo bem, no bom sentido. Mas a gente cai aqui numa noção, então, de estrutura, e outra coisa que a gente fala hoje em ecossistema é em propriedades emergentes. Então, quando ele fala na substância composta, ela reúne as simples, mas ela já não é as simples. Porque dessa reunião tem propriedade emergente da substância composta. É igual a gente. Se eu perguntar quem é você, você é uma propriedade emergente do teu sistema neuronal, porque você é uma abstração dos teus neurônios. Perfeito, perfeito. Vamos continuar aqui então. Muito legal essa discussão. É preciso que em toda parte haja substâncias simples, porque sem as simples não haveriam as compostas e nem movimento. Por conseguinte, toda a natureza está plena de vida. Que maravilha, né? Texto bonito. Dentre suas diversas reflexões, Leibniz voltou sua atenção para o tema da metafísica, que trata basicamente do fundamento da realidade das coisas do mundo. A busca por esse fundamento muitas vezes é resumida a partir do conceito de substância, que para ele se refere a algo que é. Substância é algo complexo por natureza, constituindo a unidade mínima do cosmos? Não, né? Nós vimos que ela pode ser simples ou composta. Estabilizador da realidade, dada a exigência de permanência desta? Não. Desdobrado no composto, em vez de gerá-lo unindo-se a outras substâncias simples, unindo-se, aqui tem um tracinho, né? Considerado simples e múltiplo a um só tempo, por ser um todo indecomponível, constituído de partes, né? E essencial na estrutura de que existe no mundo, sem deixar de contribuir para o movimento. O texto acaba de dizer isso para você, ó. Sem deixar de contribuir para o movimento. Então, nós temos aqui a alternativa E como a correta, né? A substância, então, é essencial na estrutura de que existe no mundo, sem deixar de contribuir para que haja o movimento dentro desse universo, né? Assim a gente encerra a aula de hoje. Próximo encontro, então, nós temos mais algumas questões a serem trabalhadas. Você fique bem, continue seus estudos. Daqui a pouquinho vocês terão, então, aí, novamente, essa dobradinha, professor Geraldo. E aí nós temos a Paulinha e eu aqui nos bastidores. Grande abraço.